Salve, amados! Sejam bem-vindos ao canal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Hoje vamos aí ao Gustavo Lima presidente. Uma análise completa e desapaixonada. Vocês aí já imaginaram o Gustavo Lima, o embaixador, que na minha opinião é o artista nacional da década de 10, né? E tem tudo para ser o artista da década de 20. Já imaginaram ele ocupando uma cadeira de presidente do Brasil? Pois é. Essa possibilidade tem circulado aí nas redes sociais e na mídia, após uma postagem do próprio cantor. E hoje eu vou mergulhar um pouco nessa história para vocês. Vamos avaliar aí todas as chances, se elas são reais. Vamos falar também sobre alianças políticas, investigações que ele enfrenta e até desvantagens financeiras e midiáticas de uma transição para a política. E mais, será que isso tudo não passa aí de uma jogada de marketing, né? Uma cortina de fumaça para desviar o foco de outras questões? Então, mais uma vez, eu peço aí que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e interajam comigo aí nos comentários. Vamos ao vídeo. Então, o Gustavo Lima é, sem dúvida, um dos maiores nomes sertanejos da atualidade e tem tudo também para ser um dos maiores sertanejos ou até mesmo um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, pelo impacto, pela dimensão, né? Arrasta multidões por onde passa, tem uma legião de fãs fiéis e construiu uma carreira sólida, baseada em trabalho duro e no carisma. O que faz dele um possível candidato? Eu vejo, assim, como principais características: o carisma, né? O apelo popular. O Gustavo é conhecido por representar valores tradicionais, como a família, fé, o patriotismo, o que ressoa fortemente com o eleitorado conservador. Seu sucesso como cantor e empresário reforça essa imagem de alguém que veio de baixo, que conquistou tudo com esforço, com honestidade. Ele fala a linguagem do povo, né? Não cresceu em cima de ninguém, não teve padrinhos, morou inclusive na rua. É uma história de vitória, né? Muita dor, muito sofrimento. Uma história do povo brasileiro que conseguiu ter um sucesso, né? Foi muito bem sucedido na sua área. Ele tem essa veia do empreendedorismo, que é algo que está muito em voga atualmente. A esquerda não entendeu isso ainda. Houve empreendedores que querem ridicularizar, mas não entende que uma pessoa que faz Uber é um empreendedor. Uma pessoa que muitas vezes não tem outra opção, pega uma bicicleta, vai fazer Uber Eats, né, o iFood. Eu não sei quais são os aplicativos aí mais modernos, mas vocês entenderam. Então, além de cantor, ele é empresário. Ele sabe como gerir negócios, sabe como gerir pessoas. Essa experiência pode e deve ser usada como um trunfo em um discurso político aí focado em economia, gestão eficiente. Apesar das associações com casa de apostas, também tem que ser levado em consideração. Isso pega super mal com o público. Muita gente tem se destruído aí no jogo, infelizmente. Ele tem marca de bebida alcoólica, se eu não me engano o nome é Vermelhão. Nunca bebi, mas ano passado eu me recordo que eu vi algo, não pesquisei, mas acho que são 37 milhões, se eu não me engano, que foi o faturamento dessa bebida. Então está sendo bem sucedida. Apesar desse sucesso, muito cristão e pessoas conservadoras não gostam. Isso também pode ser um desserviço aí para ele enquanto candidato. E tem muita gente que repudia verdadeiramente. Outra desvantagem, repudia o álcool, qualquer associação. Tem um outro lado também, que o Gustavo Lima, a esquerda principalmente, não é muito apegada com ideologia, né? O pessoal mais humilde, eles votam mais pela identificação. Então, ele pode também roubar muitos votos da esquerda. E o pessoal mais conservador pode até ter essa ressalva em relação ao álcool, às casas de aposta, mas tem muita gente da esquerda também que tem que ser visto como uma espécie de vantagem para ele. Pode trazer esse público aí, roubar muito voto do Lula. Vamos aos desafios. Ele enfrentará críticas de ser apenas mais um famoso aí tentando surfar na onda da política. Processos trabalhistas, casa de aposta, álcool, palavrões, que eventualmente ele conta algumas piadas aí um pouco mais pesadas, tem um politicamente correto. Então muitas coisas que ele disse como brincadeiras, tudo isso vai vir à tona. Muita coisa tirada de contexto e tem muita gente que não gosta, isso também tem que ser levado em consideração. Tem a falta de experiência política, que pode ser um ponto fraco diante dos adversários mais experientes,
mas também pode ser um ponto positivo. Uma política que tá uma pessoa que está fora da política, ela tende também a essa imagem de outsider, né. Isso conquista muita gente. A gente tem o Donald Trump, teve o Reagan, tem o Zelensky e outras figuras aí ao redor do mundo. Então se o Gustavo decidir entrar na política, ele terá provavelmente como principal oponente ninguém menos que o Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente do Brasil. Goste ou não, eu particularmente não gosto, não escondo isso de ninguém, mas é um dos políticos mais experientes e carismáticos da nação. Enfatizo, não gosto do Lula, jamais votaria nele, deixo isso sempre claro, mas ele tem lábia, ele fala a linguagem do povo, infelizmente ele domina o Nordeste, seria um desafio imenso, principalmente para um marinheiro de primeira viagem na política. E o Lula como adversário, ele tem décadas de atuação, uma base consolidada que dificilmente se abala. Então a gente vê aí 25, 30% da base do Lula. Ele tá tendo um governo péssimo, mesmo assim as pessoas continuam apoiando. Bolsonaro é a mesma coisa, tem 25, 30% ali de apoio. E ele carrega essa narrativa de inclusão social, né, luta pelos trabalhadores, algo que o Gustavo precisaria ter que enfrentar aí com muita habilidade. A polarização política também é algo que o Gustavo rapidamente seria rotulado como um anti-Lula, e aí vem os istas, né, isto, aquilo, e atraindo esse eleitorado conservador, ele também geraria resistência em setores mais progressistas, algo que ocorreu com seu apoio explícito ao presidente Bolsonaro. Então tem, na carreira dele, de modo geral, isso a gente percebeu que não surtiu grande efeito, ele é um cara muito carismático, conversa com todo mundo, não sai pregando o fim de ninguém, como alguns artistas de esquerda. Então, apesar de ter o mainstream contra ele, ele conseguiu se manter, né, muito bem. No mercado publicitário ele é muito forte também. E tem algo que a gente tem que levar em consideração, que são as disputas de narrativa. Então o Lula é conhecida pela sua habilidade de debater e criar narrativas fortes. O Gustavo precisaria de uma equipe muito bem preparada para enfrentar isso. Esse desafio em debates, campanhas, as redes sociais do Gustavo Lima são muito fortes, isso também seria uma vantagem imensa, mas tem que ver como essas redes sociais vão agir em relação à política, né. Então, por exemplo, às vezes o cara tem 20 milhões, não sei se são os números dele, tô colocando um número grande aqui, 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Quando ele fala de política, pode ser que já se torne 10 milhões. E aí tem a questão, será que o Bolsonaro vai apoiar ele? Então dos 10 milhões que são bolsonaristas, tô chutando um número aqui, quantos aí vão ficar contra ele? Então tem que levar em consideração também a questão da mídia. A mídia bateria nele sem dó, e a mídia brasileira, acho que pelo que a gente tem visto, a mídia global, ela não tem caráter, ela tem preço. Então será que ele está pronto para esse tipo de batalha? É uma batalha gigante. Outro ponto importante é a questão pessoal. Então, investigações, o foro privilegiado, então as investigações que envolvem o Gustavo Lima, como a sua possível entrada na política, tudo pode ser impactado. Então a gente tem as casas de apostas, os contratos públicos, então o Gustavo Lima já foi alvo de críticas por receber altos cachês pagos por prefeituras em regiões pobres e miseráveis. A oposição não iria criticar isso diretamente. Por quê? Porque eles compram a classe artística basicamente, compram a imprensa, então tem Lei Rouanet, isso, aquilo. Então eles não iam bater diretamente nessa questão, mas a imprensa ia trazer tudo à tona o tempo inteiro. E campos conservadores que não gostem do Gustavo Lima ou que se sintam ameaçados por ele também iam bater nisso o tempo inteiro, ia ter a reviravolta completa da vida dele. Como eu disse aqui, uma análise desapaixonada, certo? Tô vendo todos os aspectos. Então tem também as parcerias com casas de apostas, como a Blaze e similares. Tinha alguma coisa bet aí que, se eu não me engano, salvo engano, pessoal, tô falando aqui no improviso, eu acho que ele tinha algum ponto de sociedade também, tem que ser verificado. Então esses casos levantariam muitas suspeitas e colocariam sua imagem sob escrutínio público. Ele seria exposto de todas as formas. Tem a questão do foro privilegiado, que pode ser uma vantagem, né, caso ele seja eleito, o Gustavo teria o foro privilegiado, o que pode ser interpretado aí como uma tentativa de se proteger contra investigações em andamento, seja para presidente, para o Senado ou até deputado federal. Ele, do tamanho dele, da envergadura, ele teria que abrir mão dos shows, mas uma vaga de deputado federal acho que ele ganharia com o pé nas costas. Quem sabe? Tem que ser analisado, né.
Ou talvez essa também seja a sua intenção. Outra possibilidade, as casas de aposta tiraram grana de muita gente. Tem pai de família, tem mãe de família tomando empréstimo, dando calote para apostar. Isso mexeu na grana de muita gente poderosa. Então a retaliação é garantida. Tem muito banqueiro aí que tá indo para cima de influencer. Ah, porque o influencer fez isso, fez aquilo. Alguns devem ter que pagar, mas outros a gente percebe que é de fato uma perseguição. Por quê? Porque eles querem desestimular isso. Querem bater nessa tecla, querem descredibilizar para o povo parar de pegar dinheiro. Tem a questão das igrejas também. Tem pastor que está preocupado com a pessoa com vício, com o erro, com a falta de fé. A pessoa está realmente se perdendo no jogo. Cristão não deve jogar. Eu penso dessa forma, cada um tem sua interpretação. É bom a gente se abster disso, principalmente jogo a dinheiro. Agora, tem pastor que está preocupado só com dinheiro, só com dízimo. A gente sabe disso. Existem pastores, existem lobos transvestidos de pastores, não é? Esses caras também estão batendo pesado nas casas de aposta. Então é uma oposição a mais aí que pode se levantar. Então esse foro privilegiado poderia blindar o cantor em muitos aspectos. A gente sabe aí que quem tem um foro privilegiado no Brasil, enfim, quem já leu o, o livro, me fugiu o nome agora, mas enfim, nem todos são iguais perante a justiça, né? Então, perante a lei todos são iguais, mas existem alguns que são mais iguais que outros. Depois eu vejo a ressalva do livro e coloco aí nos comentários, até recomendo para vocês. Tem um impacto também, outro ponto importante, que é na imagem. Então, críticos certamente usarão esse argumento para questionar a sua integridade e a sua motivação política. Será que isso é apenas uma coincidência ou pode ser parte de uma estratégia maior para se blindar? Ele já se expôs publicamente em termos políticos a apoiar o presidente Bolsonaro, mas agora é no nível infinitamente maior. Vamos falar agora um pouquinho, pessoal, sobre as alianças políticas e possibilidades. Então, para ter chance real de vencer, se de fato o Gustavo Lima quiser levar isso adiante, ele precisa de alianças políticas estratégicas. Então não é só o DEM. Tem muita gente no DEM que apoia com certeza ele. O DEM hoje se tornou um covil. Então tem pessoas boas lá, tem, mas tem muita gente ali, é muito galo para um único puleiro. Então, alguns exemplos aqui dessas estratégias. Tem o atual governador de São Paulo, que é um nome técnico, forte apelo entre os conservadores. Tarcísio seria um aliado essencial. Já disse que não vem candidato em 2026. A imprensa está batendo nele muito, então essa parceria seria um grande apoio, né? E a oposição fragmentaria aí esse apoio importante. Então, se ele não tivesse esse apoio do Tarcísio, se o Tarcísio fosse oposição a ele, isso seria um fragmento muito grande na direita. Então, vejo como algum apoio fundamental aí. A Michelle Bolsonaro também. Ela tem uma influência no eleitorado evangélico e feminino imenso. Pode ser uma peça-chave para fortalecer a base do Gustavo. Complementaria o apoio, talvez até uma chapa Gustavo Michelle ou Lima Bolsonaro. O nome da primeira-dama como vice do Ratinho Júnior vem sendo ventilado. São possibilidades interessantes. E o não apoio de Bolsonaro, a oposição do Bolsonaro, ao meu ver, sepultaria qualquer chance dele de vencer. Poderia fragmentar votos entre a direita, e isso seria ótimo para o Lula, mas eu acredito sinceramente que quem o presidente Bolsonaro apoiar, se ele não for candidato, irá ao segundo turno. E sem esse apoio, sem essa chapa, acho que o Gustavo Lima não teria chance de ir ao segundo turno, né? Poderia fazer um primeiro turno até bom, mas ficaria muito fragmentado. Claro que tem a possibilidade, às vezes a direita lança um nome não tão popular e o pessoal vai no Gustavo Lima, mas de modo geral eu acredito que essa fragmentação só seria boa para o Lula. Seria uma divisão que ajuda o Lula, talvez até para uma vitória em primeiro turno. Se tiver abstenção muito grande no primeiro turno, pode ser que o Lula ganhe no primeiro turno. Tem os governadores regionais, né? Líderes como o Ronaldo Caiado, que já faz parte da base do Gustavo Lima ali de Goiás, eles são amigos pessoais. O Ratinho Júnior, do Paraná, poderia agregar força nas regiões do Centro-Oeste, Sul, onde ele já tem grande popularidade. Além disso, tem o Pablo Marçal, que já deu uma declaração apoiando, falou que acharia incrível ele candidato. São amigos pessoais, seria algo... A gente pensaria que seria um contrassenso, os dois querem ser candidato, poderiam bater de frente, mas publicamente um está apoiando o outro. Tem a questão do Nordeste,
onde o Gustavo Lima também é muito popular. Acredito que não é mais popular que o Lula, mas ele também não tem uma imagem tão negativa no Nordeste quanto o presidente Bolsonaro. Infelizmente, o povo nordestino vai muito pela mídia. E tem muitos caciques políticos também que têm um poder de influência imenso. Enfim, essas alianças seriam, em tese, né, cruciais para construir essa base sólida, mas também exigirão habilidade política para negociar e se posicionar adequadamente. Agora vamos aí para algumas desvantagens para o Gustavo. Se ele decidir focar na política, ele enfrentará sérios desafios, não só no campo propriamente político partidário, mas também no financeiro e pessoal. Então ele vai ter que abrir mão da sua agenda de shows, que é uma agenda imensa. Se eu não me engano, os shows do Gustavo ficam entre 700 e 1 milhão cada show. Então ele é um dos artistas mais bem pagos do Brasil. Isso basicamente acabaria com a sua principal fonte de renda. Tem muitos investimentos, com certeza está bem, não vai ficar pobre. Seus méritos, graças a Deus, que ele prospere cada vez mais, gere cada vez mais emprego. Quem é do bem, e eu acredito que ele seja do bem, a gente tem que torcer para prosperar. Mas se eleito, esses shows acabarão, né? No período de campanha ia cessar, mas se eleito, acabarão. As marcas que patrocinam ele podem, e provavelmente muitas vão se afastar, com medo de associar sua imagem e esse cenário político polarizado. A gente sabe que essa é uma possibilidade muito provável. Artistas conservadores são muito boicotados por marcas, e ele é uma exceção, porque ele é muito forte. Então, aquelas marcas ali do escopo da Made in 8, aquelas marcas que são de esquerda, que só pega artista de esquerda, não vão patrocinar o Gustavo Lima, é muito difícil. Mas as que estão com ele poderiam se afastar. É uma grande possibilidade, independente se ele ganha a eleição ou não, depois ele pode não ganhar a eleição e essas marcas não votarem, tem essa possibilidade também. A gente sabe que o povo esquece rápido, infelizmente no Brasil, mas é uma possibilidade. Tem a questão aí dos fãs. Muitos podem se sentir traídos ou distantes, né? Especialmente aqueles que não concordam com as suas posições políticas. Tem gente que não gosta da visão política, mas sabe separar as coisas. Eu, particularmente, tento agir dessa forma, exceto se for uma pessoa aquela que é descarada, é sem caráter, que deseja o mal do outro. Aí pode ser o maior artista do mundo, eu não quero nenhum contato com ele. Ou se cometer algum crime absurdo, também a gente isola. Agora, uma vez candidato, muitos irão se opor definitivamente ao cantor. Ele arrisca então transformar uma base unificada de fã em uma base mais polarizada de eleitores. Outro ponto que eu acho que pega muito para quem é bem-sucedido e quer entrar na política é a exposição pessoal. Então essa entrada na política terá uma intensa exposição pública, ataques muitas vezes sujos a ele, a sua esposa, aos seus filhos, seus familiares. Então a política tem de tudo. Todo tipo de verme, todo tipo de podridão, todo tipo de hospedeiro. Então, algo que pode impactar muito negativamente ele e sua família, sua saúde emocional, é um preço alto, né? Será que ele está disposto a pagar esse preço? Outro ponto que também tem que ser levado em consideração é, e se isso for uma jogada de marketing? Se tudo isso não passar de uma jogada de marketing aí do Gustavo para ganhar atenção, ou também para medir a aceitação, talvez uma estratégia de impulsionar a carreira. Então o Gustavo está dominando as manchetes aí nesse momento. O que mantém sua relevância na mídia, mesmo fora do palco, e também traz contratos mais gordos, né? O artista que é muito midiático, em especial a mídia positiva, nesse caso a ampla maioria da mídia tem sido positiva. Se ele lançar algo nesse momento, ele vai ter mídia gratuita, franca, direta, e tudo isso é muito imenso, né? Não existe marketing ruim. Em 99% dos casos, tem 1% aí que realmente destrói pessoas. Tem também essa especulação, pode ser uma forma de testar a receptividade dele no público antes de qualquer decisão oficial, só para medir a temperatura, ver como as pessoas vão reagir. Com certeza já tem partido político por trás fazendo suas pesquisas, as pesquisas de verdade, não é que aparecem para o público, né? Pesquisa de verdade é que os partidos políticos fazem, pagam do bolso, e eles não impulsionam, não condicionam, não colocam, por exemplo, você é favorável ao grande governo Lula? Ou coloca uma notícia boa no começo e pergunta o que você acha do governo Lula. E a pessoa leiga vai lá e, não, isso aqui é bom. Odeia todo o resto, mas aquilo ali é bom, e aí o pesquisador de maneira desonesta vai lá e coloca, não, a pessoa gosta do governo. Tem muito disso, a gente sabe como que funciona. E sempre pende para a esquerda, né? Então, com certeza os partidos estão fazendo essas pesquisas aí, reais,
corretas no meio do povo. Isso pode ser também medir essa temperatura, medir essa aceitação. Talvez a questão também de impulsionar a carreira. Caso ele não entre na política, o Gustavo pode usar essa exposição para fortalecer sua carreira musical, empresarial ainda mais. O embaixador virou presidente, produtos correlatos, mídia positiva, memes. A gente tá vendo muita gente fazer meme com isso, muita brincadeira. Eu vi uma montagem dele do Bukele, né? Tem uma aparência física ali, o cabelo para trás, a barba. E o pessoal falou: o único que pode acabar com o crime organizado no Brasil é o embaixador. O Bukele do Brasil, o Bukele do Pequi, o Bukele de Goiás, enfim, tem um monte de meme. Isso também é uma coisa positiva, a esquerda não entendeu isso. Marketing nunca é demais. Ele já tem uma carreira mega bem sucedida, mas mediaticamente isso pode ser muito bom, né? A gente fala da candidatura do Silvio Santos em 89 até hoje, né? Então pode ser que daqui a 30 anos a gente esteja falando se o Gustavo Lima tivesse sido o presidente. Enfim, amados, a possível candidatura do Gustavo Lima, para mim, é uma questão cheia de nuances. Ele tem carisma, influência e popularidade, mas também enfrenta esses desafios enormes no campo político, financeiro, pessoal. Pode ser aí uma nova estratégia, uma estratégia real, ou apenas uma jogada de marketing. Seja como for, ele conseguiu novamente, eu sempre falo isso, algo impressionante. Ele colocou seu nome no centro do debate político, midiático no Brasil, e com certeza isso vai sair lá fora também. O Gustavo Lima é um cara midiático, isso é muito bom. Eu particularmente gosto da maioria das músicas dele. Tem algumas músicas que tem um cunho ali que eu não gosto, uma mensagem que eu não gosto. Mas de modo geral é um cara que eu tenho simpatia. Agora pra política já é diferente. Acho que se não tiver o apoio do Bolsonaro, só fragmenta a direita. Se tiver o apoio do Bolsonaro, tem que ser algo muito bem costurado. E não podemos esquecer que ele vai enfrentar o maior nome da esquerda. Talvez o único nome que a esquerda ainda tenha com condições de fato derrotar quase todo mundo da direita, que é o Lula, né? Não podemos esquecer disso. Então, o que vocês acham? Comentem comigo. Vocês acham que o Gustavo está preparado para ser presidente? Votaria nele ou não? Tudo isso é apenas uma cortina de fumaça? Dá sua opinião aí embaixo. Enfim, pessoal. Fica aqui essa análise completa, certo? Todas as nuances aí que eu pensei. Depois, se tiver alguma coisa mais, talvez a gente faça o segundo vídeo. Deixe seu comentário aí embaixo. O que vocês acham? Deixe suas sugestões, suas críticas também à minha narrativa, se gostaram. Hoje eu fiz um roteiro. Tô falando no improviso, mas o roteiro aqui com os tópicos a gente foi seguindo. E é isso. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe suas famílias. Amém.